Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse aqui que eu creio que vai ser o último vídeo ou aula mesmo de todo esse curso de transferência de calor por convecção. Além do que vai ser passado aqui, a gente vai cobrir coisas nos exercícios, tá? A gente vai ver uns exercícios lá para ver os detalhes dessas aplicações. Tem uma playlist dedicada só para exercícios. E aí vocês podem ir lá ver vários tipos de exemplos aí resolvidos dessas aplicações. Mas aqui hoje já passar o último método que tem. A gente passou na última aula sobre um dos métodos que a gente poderia usar para analisar trocadores de calor, que é o método da média das diferenças. Não, peraí, eu sempre erro esse nome. Média logarítmica das diferenças de temperatura. São 4 palavras, né? Você acaba trocando a ordem de vez em quando. O outro método que é utilizado é esse método de efetividade NUT. Às vezes é chamado só de método. É porque tem um epsilon, né? Essa efetividade se escreve às vezes como um epsilon, tá? Ele é escrito, na verdade, aparece nas equações como um epsilon e às vezes o pessoal chama de epsilon NUT. Tanto o epsilon quanto o NUT são parâmetros. A gente vai ver. Esse NUT aqui ele aparece depois pra gente, tá? Ele é uma razão entre isso aqui, ó. Pro Cmin. E o que é esse Cmin? Eu vou explicar daqui a pouco. Então não deveria nem mostrar isso aí agora. Mas a gente vai ver o que é isso daí em breve, tá? Então deixa eu apagar aqui. Bom, vamos lá. Começando essa aula, vamos pensar o seguinte, né? Quando eu falo um trocador de calor, como esse aqui, ó, esse dq, por exemplo, essa troca de calor que está acontecendo aqui nesse elemento, dentro desse elemento, como é que a gente modelou ela, né? A gente falou que esse dq, ele é isso aqui, ó. Esse diferencial de temperatura, né? Esse diferencial de troca de calor, na verdade, ele é igual a vazão mássica vezes vazão mássica do fluxo do fluido quente vezes o Cp do fluido quente vezes uma pequena diferença de temperatura desse fluido quente. A mesma coisa vale para o nosso diferencial de temperatura do fluido frio. Aqui eu vou falar o seguinte, ó, que isso aqui é na verdade um módulo, tá? Igual o livro fala, porque daí a gente não se preocupa com sinais, não. Então isso aqui seria igual a m ponto vezes o frio vezes o calor específico, a pressão constante do fluido frio, vezes o diferencial de temperatura do fluido frio. Beleza, essas são as definições que a gente tem para esses dois. Tá? E, enfim, a gente já até chamou, que já começamos a chamar essas unidades aqui, ó, esse cm.cp, a gente já passou a chamar elas de outra coisa, né? A gente começou a chamar de como é que é? CQ, DTQ, e aqui embaixo vai ser um CF, dTF. Então a gente substituiu essa multiplicação da vazão pelo calor específico, a pressão constante, para cada um deles simplesmente por um negócio que a gente chama de C, um Czão. E o que esse Czão é mesmo? Até eu esqueci o nome aqui agora, eu vou subir aqui um pouquinho para a gente ver qual que é o nome que estava sendo dado para ele, tá? Eu acho que eu dei esse nome aqui em cima, ó. Taxa de capacidade calorífica. Eu vou inclusive copiar isso aqui, tá lá da nossa última aula, né? Vou selecionar essa parte que vou puxar lá para baixo novamente. Essa taxa de capacidade calorífica agora vai passar a ser muito importante para a gente, tá? Porque ela vira parâmetro mesmo, quando a gente vai analisar os trocadores de calor utilizando esse método da efetividade NUT. Olha, pensa o seguinte, agora pensa nesse caso aqui desse trocador de calor, tá? O trocador de calor do caso de contracorrente. Pensa que esse trocador de calor que está aí, igual eu falei, né? A troca de calor ela sempre vai ocorrer nesse sentido aqui, ó. O calor, o fluxo que está quente, ele vai decaindo a sua temperatura, e nesse caso o fluido que está frio vai subindo a sua temperatura. Como eles estão em contracorrente, eles vão assim, né, um descendo, outro subindo. Nada impede, como eu falei na última aula, que a temperatura de saída do fluido frio, que é esse TF aqui, ó, TFS, seja maior do que a temperatura até mesmo do fluido quente na saída. Nada impede, eu só precisaria de ter um trocador de calor muito mais longo, certo? Aí eu ia continuar diminuindo a temperatura do fluido frio e continuar aumentando a temperatura do fluido frio na saída e continuar diminuindo a temperatura do fluido quente na saída. Isso aí seria totalmente possível. E qual que seria a condição que se a gente pensar assim, vamos supor que esse tubo agora, eu dei um comprimento para ele aqui agora, porque ele tem comprimento L. Se esse L aí, ó, se L chegasse até o infinito, a gente teria a maior troca de calor possível, a gente teria o Qmax, né, que seria a maior troca possível de calor que seria feita entre esse trocador, porque dele teria um tubo infinito, teria área infinita para trocar calor. Nesse caso aí, ó, como que a gente poderia avaliar essa troca de calor, tá? A gente avaliaria dessa forma aqui, ó. Se a gente tivesse, por exemplo, um calor, vamos supor que a gente tem o objetivo de fazer com que a temperatura do fluido quente, na verdade, aumente, né? Seria isso aqui, praticamente. Eu poderia falar que seria
Acho que é o contrário, perdão. Vamos pensar o seguinte, eu olhei aqui a figura, olhei um CC ali, estava diferente, CC de calor específico taxa de capacidade calorífica do fluido frio, no caso do livro é cold, né? Mas aqui está diferente. Vamos supor que se o nosso objetivo for resfriar um fluido, o que a gente quer? A gente quer que a temperatura desse fluido varie muito, ou seja, a gente quer que a temperatura dele decaia o máximo possível. E tem aquele balanço, né? Quem sabe que é o balanço de energia, que eu já cheguei a mostrar para vocês. O que eu tenho? Eu tenho a minha vazão do fluido quente, vezes, aí no caso aqui de cima seria o que? Vezes o H, a entalpia do fluido quente na saída, menos a entalpia do fluido quente na entrada, e aí isso aqui seria igual a vazão do fluido frio, e aí inverte, né? A entalpia do fluido frio na saída menos a entalpia do fluido frio na entrada. Essa definição que ela diz pra gente o seguinte, ó, quanto mais uma entalpia estiver variando, menor vai ser a minha vazão, porque eles têm que se balancear. A razão de massas é assim, ó, tipo, o que vai ficar aqui dessa solução é o seguinte, ó, quando a gente rearranja aqui, fica tipo isso aqui, ó, mq ponto sobre mf ponto é igual a variação de entalpias do meu fluido, a que fica em cima, né, a variação do entalpia do fluido frio, HFS menos HFE, dividido pelo HQS menos HQS. Aí eu realmente não sei se é S ou E, alguma coisa, tá? Acho que vai inverter algum desses aqui, ó. Acho que fica HQE, na verdade. HQ da entrada menos HQ da saída. Acho que fica dessa forma aqui. Eles se invertem, tá? Mas é porque, se você olha o módulo daquele que tem a maior variação de entalpia, é ele que vai ter a menor vazão. Isso aqui está diretamente relacionado ao nosso C, né? Porque o nosso C, esse C grande aqui, ele tem dentro dele a vazão. E o calor específico também, óbvio, mas tem um fator importante ali que é a vazão. É basicamente assim, uma massa carregando aquela capacidade de troca de calor. Nesse caso aí, então, o que a gente entende? Se você quer ter uma variação de entalpia ou de temperatura muito grande, você vai fazer com que isso daqui suba muito, e para você fazer com que isso aqui suba, isso implica que a sua vazão máxima vai diminuir, certo? Ou seja, eles são inversos ao outro. Você não consegue ter muita troca de o fluido que tem mais troca de vazão, que tem a maior vazão, ele não consegue também ter a maior troca de temperatura. Fica difícil, né, você balancear as coisas desse jeito. Então, dessa forma que a gente avalia isso. Ó, se você quer resfriar um fluido, você vai implicitamente, você está definindo isso aqui, ó, você está querendo resfriar o fluido, você está dizendo que a sua capacidade calorífica do seu fluido frio, ela é menor do que a capacidade calorífica do fluido quente. E aí a maior troca que você vai obter, ó, a maior troca que você pode obter, a troca máxima, ela seria igual a isso aqui, ó, seria igual ao C do frio, perdão, vezes a temperatura do fluido frio na saída menos a temperatura do fluido frio na entrada. Estou lembrando que isso aqui, por que está diferente daqueles ΔT1, ΔT1, ΔT2 que a gente mostrou lá no gráfico, nos cálculos da diferença da média logarítmica? Porque aqui a gente está variando a troca de calor, o calor que sai daqui para cá. Ó. Então assim, essa troca de calor só tem a ver com essa parte aqui, não tem a ver com a parte de baixo não, entendeu? Eu posso fazer o volume de controle só na parte do fluido quente. Então, nessa condição aqui, ó, que eu tenho, essa aqui seria a minha conta. Só que, se eu já falei que para essa condição aqui, em que eu teria a maior temperatura, teria o maior fluxo máximo, uma coisa que é derivada dessa questão de eu ter o maior fluxo máximo, é o maior fluxo máximo de calor, eu também garantir que se o meu tubo é infinito, a algum momento a minha temperatura de entrada do fluido quente e a temperatura de saída do fluido frio, elas vão se igualar. Consegue entender isso daí? O maior fluxo de calor é aquele onde eu vou aproveitar ao máximo toda a diferença de calor que eu tiver. Ou seja, se eu chego lá na entrada do fluido quente, o que está saindo dele já está no limite para não conseguir trocar calor mais. Ou seja, está na mesma temperatura do fluido frio saindo. Ou seja, eu posso substituir isso daqui, ó, para esses casos, eu também posso falar isso aqui. Quer ver? Ó? Eu tenho que a temperatura do fluido frio na saída é igual à temperatura do fluido quente na entrada. Beleza? Eu vou diminuir essas deduções aqui desse balanço de energia para o trocador de calor, porque são menos importantes para a gente, tá? Mas é só um lembrete mesmo. Isso daqui é a implicação da gente estar falando que tem a troca máxima de calor. Tendo essa troca máxima de calor, então eu vou chamar isso aqui, ó, vai ser Qmax, a máxima troca de calor é igual a CF vezes a temperatura, eu vou substituir, tá? A temperatura de saída do fluido frio pela temperatura de entrada do fluido quente.
menos a temperatura de entrada do fluido frio. Essa aqui fica sendo a minha fórmula quando eu tenho esse objetivo de resfriar mais resfriar o meu fluido. Se o meu objetivo é o contrário, se agora o meu objetivo é se eu quero na verdade aquecer um fluido, então vai ser o contrário. O meu CQ ele vai ter menor capacidade calorífica do que o CF. Por quê? Porque eu vou acabar tendo maior variação de temperatura na parte quente. Se isso acontece, eu posso dizer que a minha troca máxima de calor ela vai ser igual a CQ vezes o TQS. Na verdade agora é o contrário, né? Eu tenho que inverter aqui, ó, a troca de calor, na verdade, vou botar ela no sentido correto, né? Que seria assim, ó, T para dar tudo positivo, tá? Para não ficar bagunçando aqui com o sinal. TQE menos TQS. TQS. Beleza? Mas aqui tem também aquela consideração. Se o meu fluido, se o meu tubo é infinito também, ele é infinito também para aumentar a troca de calor, para aquecer o meu fluido na saída, eu também vou no final do meu fluido, ele é tão longo que eu consigo no final ter o meu fluido que está saindo aqui, ó, nessa região, ele tem a mesma temperatura do meu fluido que está entrando frio, ou seja, nessa condição aqui, ó, o TQS é igual ao TFE, ou seja, essa fórmula que se torna para a gente isso aqui, ó, o calor máximo para essa condição é igual ao CQ vezes TQE menos TFE. Olha só, essa fórmula aqui, ó, ela é igual a essa. O que mudou? Quando eu tenho o CF menor do que o CQ, o que está multiplicando essa diferença de temperaturas é CF. Quando eu tenho o CQ menor do que o CF, o que está multiplicando essa diferença de temperaturas é o CQ. Ou seja, essa fórmula, na verdade, se a gente fizer um argumento assim, ó, sabe aqueles, quando a gente joga no MATLAB lá, eu quero saber o mínimo, ó, vou definir o Cmin é igual ao mínimo entre CF e CQ. Está definido aí. Tem um mínimo entre CF e CQ. Se ele é o mínimo entre CF e CQ, bom, então beleza. Então eu posso jogar esse Cmin aqui e substituir. A minha troca máxima de calor que eu posso obter, que é a fórmula geral. A fórmula geral é essa. Qmax é igual ao Cmin vezes a diferença de temperaturas na entrada dos dois fluidos. TQE menos TFE. E olha que interessante, essa diferença de temperaturas entre o fluido quente na entrada e o fluido frio na entrada é a maior diferença de temperaturas que eu vou ter sempre, independente da configuração, mas nessa configuração fica mais claro ainda. Sempre vai ser a maior diferença de temperaturas que eu tenho no meu trocador de calor. E realmente, então ela é o nosso parâmetro para falar, ó, esse é o máximo que eu posso alcançar, o máximo de troca de calor que seria possível para isso daí seria essa, tá? Tendo isso daí em mente, a gente pode definir agora sim a efetividade. Vou falar, olha, eu tenho uma efetividade do trocador de calor que ela é igual ao calor que ele troca de verdade, tá? Vou até reescrever isso aqui porque eu tô é por causa disso aqui, ó, que eu tô escrevendo esse traço, sempre eu às vezes eu escrevo o traço, eu marco ele aqui, ó, e fica em cima da letra. Eu não tô gostando, tô querendo me treinar a não fazer isso mais. Dividido pelo Qmax, tá? Dividido pelo Qmax. Então, isso daí é o nosso valor de efetividade. Essa efetividade, então, ela pode ser determinada a partir de um valor que você conhece. Você vai simplesmente pegar lá o Qmax, definindo qual que é o menor C, vendo a diferença de temperaturas. Você sabe também, se você conseguir calcular também o Q, né, a partir das contas que a gente já fez, o Q aqui vai ser o Q? Q pode ser, nesse caso, igual a CQ vezes TQ. Aí seria TQ na saída menos T, acho que é o contrário, né? Aqui seria o TQ na entrada menos TQ na saída, ou também é igual a CF vezes a temperatura do fluido na saída menos a temperatura do fluido na entrada. É a mesma coisa, você pode definir de qualquer uma dessas formas. Você divide pelo Qmax, você acha qual que é a efetividade. Essa efetividade, obrigatoriamente, ela está sempre entre 0 e 1, né? Não tem como ela ser, se for igual a 0, não tem troca de calor nenhuma. Se for igual a 1, é o melhor trocador possível que eu poderia ter. Aí eu teria a condição de ter o L tendendo ao infinito, tá? Essa efetividade, então, era um parâmetro para a gente, era um parâmetro importante. E aí que é importante a gente definir. Se você sabe, por exemplo, qual que é a efetividade, e você consegue calcular, olha só, é isso aqui que se torna importante para a gente, tá? Vou até reescrever isso aqui, ó, tá? Por que isso aqui é importante? Deixa eu escrever. Porque
a efetividade do trocador é importante. Vocês se lembram que quando a gente foi resolver no último aula o método da média logarítmica da diferença de temperatura, a gente precisava de saber as 4 temperaturas para fazer? Nesse caso aqui, ó, você pode simplesmente calcular qual que é a troca de calor a partir disso, porque você só vai precisar agora do epsilon e de duas diferenças, de duas temperaturas no caso. Você pode calcular qual que é o calor, é igual a uma função do epsilon, da temperatura quente na entrada e da temperatura quente e da temperatura fria na entrada. Por quê? Porque você consegue calcular dessa forma aqui, ó, o seu Q ele é igual a epsilon vezes o Cmin, tá? Vezes essa diferença de temperatura, temperatura quente na entrada menos a temperatura fria na entrada, beleza? Isso daqui é fácil de você ter, fácil de você estimar, na verdade. Por quê? Porque você está projetando um trocador de calor, você consegue ver ali pelas ideias, sabe? Eu vou entrar com essa temperatura aqui, eu consigo buscar essa temperatura ali. Pô, essa temperatura que sai da minha turbina, o vapor gerou a potência mecânica lá passando para a turbina, saiu da turbina, saiu com essa temperatura. E como é que eu vou resfriar ele? Eu tenho acesso a uma água do rio ali. A água do rio é a temperatura qual? Beleza, essa aqui é a temperatura que eu tenho de entrada. Eu consigo puxar ela e fazer um trocador para misturar as duas. Agora eu vou ver qual que é a efetividade, tal. Vou ver como é que vai funcionar esse trocador. E aí você deve estar pensando, como que eu vou estimar esse epsilon? Esse epsilon que é o grande X da questão, tá? Esse epsilon, na verdade, ele vai depender de duas coisas. Esse epsilon, ele é um parâmetro de engenharia mesmo, essa efetividade, e ele é função tanto de um parâmetro que a gente ainda não falou, que esse aqui é o NUT, NUT. O que quer dizer NUT? Número de unidades de transferência. E esse número de unidades de transferência, ela é igual a A dividido, o que é o coeficiente global de troca de calor vezes a área, ou seja, você viu aí que a área entrou como um parâmetro agora, ou seja, se você quer uma certa troca de calor, você precisa de uma certa troca de calor, você vai agora ter esse parâmetro da área aqui dentro do epsilon, tá? Vai ser algo que vai ser definido dentro do seu epsilon. E é o A dividido pelo Cmin, isso, pelo Cmin. E também é uma dependência, tá? Mesmo que não tenha já esteja o Cmin aqui dentro desse cálculo do NUT, a gente também vai precisar de uma dependência dessa razão aqui, ó, Cmin sobre Cmax. Isso aqui vai receber um nome, daqui a pouco a gente chama isso aqui de CR, a razão de taxas de capacidade calorífica, tá? Bom, isso aqui é o que eu precisava falar sobre essa definição. A gente também pode, obviamente, tá, definir, às vezes até mais útil, dependendo do projeto que você estiver fazendo, definir o NUT, quer ver, tem uma fórmula aqui embaixo, só inverte, ou podemos fazer isso aqui, ó, ou podemos fazer o NUT igual a uma função de epsilon e CR, também dá para fazer, tá? E aí assim, é um outro jeito de fazer esse cálculo, a depender de como você vai estar abordando o projeto no caso. Tá, mas aqui, vamos agora entender como é que a gente consegue encontrar uma relação, porque a gente chegou nesse ponto que a gente deve pensar, pô, legal, né? Agora é bom que a gente saiba como calcular isso aqui, já que é uma função. Que função que é essa? Essa função, gente, talvez vocês não saibam, é um monte de tabela, né? É meio difícil, mas é isso mesmo. Olha só, deixa eu mostrar para vocês no livro Encropera. Ó, o livro Encropera mostra aqui, ó, você tem, eu tenho esse tipo de trocador aqui, ó. Tem um trocador que agora é trocador de calor de corrente paralela. Esse aqui é o epsilon. Um trocador de calor de contrafluxo. Esse aqui é o epsilon. E tem as regiões onde eles valem também, tá? O CR menor do que 1. Bom, CR menor do que 1 tem que ser. CR não é a mínima sobre a máxima, tem que ser menor do que 1, né? Bom, esse epsilon que custa o CR igual a 1. Isso pode acontecer em alguns casos também, vai discutir. Trocador de casca e tubos, trocador de escoamentos cruzados, todos os tipos de trocadores, se o CR for igual a zero. Quanto que o CR vai ser igual a zero? O CR não tem a ver com a vazão mássica? Se a vazão mássica de um dos fluidos for igual a zero, quanto que isso vai acontecer? Você vai ter um condensador, por exemplo, em que o vapor de água está ali parado e você está passando um fluido ali trocando calor com ele, um fluido que você puxou lá do rio, a água temperatura mais baixa vai passando trocando calor, e aí você vai ter esse cálculo para você fazer essa efetividade, tá? Porque daí o seu CR, no caso, um dos CRs vai ser igual a zero, o mínimo é igual a zero. Então não tem muito o que você fazer com relação a ele, não. Nesse caso,
tem para isso aqui, tem se for vapores condensados, líquidos. Você pode também estar pensando num evaporador que você está tentando fazer alguma coisa com ele que não tem fluxo de nenhum movimento de fluido, sabe? Não tem nenhum movimento de fluido, você vai ter um dos seus Cs vai ser igual a zero, né? Porque o C tem essa dependência direta com a vazão mássica. O CP não pode ser zero, o CP nunca é zero, mas você pode ter uma vazão mássica que ele é muito baixa e não tem muito como influenciar esse tipo de movimento. Mas vamos entender como é que funciona essa formação, dessa construção dessa equação aí? Dá pra gente entender isso também. Deixa eu pegar aqui de novo essa porque aqui surgiu um monte de exponencial, né? Por que você tem essa exponencial maluca? Deve imaginar, quem for mais malandro deve ter sacado, pô, esse exponencial deve ter alguma coisa a ver com aqueles logaritmos, com a média logarítmica, né, de diferença de temperatura. E pior que tem mesmo. Quem foi malandro para perceber isso aí, matou a charada. Tem muito a ver mesmo, isso daí, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Vamos definir o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui, por exemplo. Vamos pegar um exemplo, vamos deduzir essa equação só por esporte, né? Vou fazer só por esporte. Só por esporte. Vamos definir o epsilon, a efetividade. Vou botar a efetividade, não consigo escrever epsilon aqui. Efetividade para um trocador de calor de correntes paralelas. Beleza. Agora vamos definir esse trocador de calor lá pra gente. Beleza. Olha, esse trocador de calor de correntes paralelas vai ser isso aqui, né? A gente já sabe que para esse caso, e a gente vai também falar o seguinte, correntes paralelas, e eu vou definir mais isso aqui para ele. Eu vou falar, ó, que o meu Cmin, nesse caso aqui, ele é igual ao C quente, tá? Ou seja, se o mínimo é o quente, quer dizer que eu estou tentando aquecer alguma coisa. A minha diferença de temperatura do aquecimento ela é mais importante do que a do resfriamento, tá? Então a minha diferença de temperaturas do aquecimento vai ser maior. Mas isso aí não vai ter influência nenhuma na nossa análise. Vocês vão ver que não tem nenhum efeito nisso daí. Bom, vou definir só que o Cmin é igual a isso. Se o Cmin é igual a isso daí, o que é a minha efetividade? Vamos lá. A minha efetividade ela não é igual ao calor trocado dividido pelo calor máximo. Nesse caso, o calor máximo a gente já sabe o que é. Olha, vai ser eu vou pegar o calor trocado pelo quente, tá? Ou seja, seria a mesma coisa que eu colocar CQ aqui, mas eu já vou cortar ele pelo Cmin de baixo. Então vai ficar só uma razão de temperaturas. Vai ficar isso aqui, ó. A temperatura do quente que entra menos a temperatura do quente que sai dividido pela temperatura do quente que entra menos a temperatura do frio que entra. Beleza, essa é a minha definição para o epsilon. Eu sei também que o meu Cmin, essa é essa razão aqui também que a gente chama de CR, que é igual ao Cmin dividido por Cmax. Isso aqui vai ser igual aqui, vai ser, deixa eu ver, vai ser M... Isso aqui vai ser, né, M ponto... sim, isso aqui é o seguinte, ó, M ponto... CP, peraí, deixa eu ver, M ponto, essa razão aqui é mais simples, eu estou pensando em temperatura, não precisa de temperatura não, M ponto do quente vezes o CP do fluido quente, dividido pelo M ponto a vazão do fluido frio vezes o CP do fluido frio. Isso daqui eu sei que é igual a razão de temperaturas, né? Mas eu tenho que pensar o seguinte, o calor que é trocado, que é igual um e o outro, né, no caso, é o seguinte, o que eu tô pensando isso aqui vai ser igual a um calor trocado, né, dividido, deixa eu ver como é que eu vou escrever isso aqui, quer ver? Ai, carai, peraí que travou aqui. Aí, beleza, voltou. Isso aqui vai ser igual a um calor trocado, tá? Dividido pela temperatura do fluido, nesse caso aqui vai ser temperatura do fluido quente na entrada menos a temperatura do fluido quente na saída, vai ser isso aqui. Só que esse quente ele está ganhando calor, né? Então é positivo, e esse aqui de baixo não, ele está perdendo, então isso aqui é menos Q dividido por temperatura do frio na entrada menos a temperatura do frio na saída. E quando eu jogar essas coisas aí, não, aqui é o contrário, temperatura do frio na saída menos a temperatura do frio na saída menos a temperatura do frio na entrada, beleza? Quando eu jogo isso daí
Não, pô, tô fazendo errado. É isso aqui, ó. Tá vendo? Eu baguncei de novo. Sempre tem que ser isso aqui, ó. Temperatura do frio na entrada menos temperatura do frio na saída. Beleza, essa é a informação. Os dois aqui, então são duas razões. Vocês estão vendo? Tem uma razão aqui em cima. Ó. Opa, peguei muita coisa ali. Pera aí. Tem essa razão aqui em cima e tem essa razão aqui embaixo, tá? Isso aqui é igual a esses taxas de capacidade calorífica. Eu vou ter que isolar o Q não me interessa, na verdade, tá? Para nenhum dos dois, então eu posso cortar o Q em cima com o Q embaixo. A troca de calor não é importante, só que eu tenho um sinal ali invertido. Isso aqui no final vai dar o seguinte, ó, vai dar esse termo que vai passar para baixo, ou seja, vai ser a taxa de temperatura do calor na entrada menos a temperatura do calor na saída. Beleza, aqui está embaixo. E em cima vai inverter o sinal, vai virar o que? A temperatura no fluido na saída menos a temperatura do frio na entrada. Beleza, aí chegamos nesse CR, ou seja, já conseguimos expressar agora a nossa efetividade e o nosso CR em função dessas razões de temperatura. Guardem estas informações, elas vão ser importantes para a gente. Daqui a pouco a gente vai sair trocando coisa aí em cima disso. E agora a gente vai lembrar de mais uma formulazinha, que a gente deduziu lá para o escoamento paralelo, né? A gente deduziu essa fórmula aqui, ó, que é aquela da média logarítmica. A gente fez o quê? O ln da temperatura, da diferença de temperatura, no caso lá é o que? A temperatura 2 sobre a temperatura 1. Então isso aqui é ln de T, temperatura do quente na saída, menos a temperatura do frio na saída, dividido pela temperatura do quente na entrada, menos a temperatura do fluido frio na entrada. Beleza, isso aqui é o nosso ln, a diferença que a gente tem aí de temperaturas, tá? Deixa eu ver aqui, tá certo, isso mesmo. Agora, isso aqui vai ser igual o que estava lá naquela fórmula lá em cima, que a gente definiu na última aula, que é o nosso NUT, tá vendo? Sobre aqui no caso vai ser o Cmin, que a gente está utilizando, vezes, peraí, puxa, opa, deixa eu ver. Ah, isso aqui já está pulando alguma coisa, quer ver? Deixa eu ver aqui em cima o que é. Porque na fórmula do trocador de calor, esse aqui, ó, tá vendo? Trocador de calor com corrente paralela. A gente chegou nessa fórmula aqui no final. O ln dt2 sobre dt1. Ah, e eu tenho esse termo aqui, ó, tá vendo? Esse termo aqui. Eu vou simplificar, vou puxar esse termo lá para baixo, a gente vai brincar com ele para ficar mais fácil, tá? Vou fazer assim, ó, Ctrl C. Ó, vou brincar com ele aqui embaixo, porque daí a gente vai entender o que é. Ctrl V. Ó, vou puxar o lembrete dele aqui, ó. Aqui verde, e esse aqui eu vou jogar um pouquinho pro lado. Aqui, ó, pra gente poder deduzir ele. Esse aqui vai ser o nosso lembrete. Aí eu vou dar um zoom aqui e a gente vai ver o que a gente está fazendo. Ó, a gente pegou esse termo aqui e vamos brincar com ele um pouquinho. Ó, esse aqui eu vou jogar ele para cá. O que ele está dando aí? Eu sei que o meu CQ agora ele é o Cmin, tá? Eu sei que ele é o Cmin. Se eu passo ele para fora, dividindo, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho que transformar essa equação aqui nisso aqui, tá vendo? Ó, é igual a menos U sobre A dividido por Cmin. Por que eu quero isso aqui? Porque eu sei que isso aqui é o NUT, tá? Multiplicado por esse Cmin já está fora, então vai ser 1 mais o CR, Cmin sobre Cmax. Opa, cravou, olha aí que beleza, tá aí, ó, a nossa informação. Então isso daqui vai seduzir essa fórmula, agora vai virar isso aqui que a gente está mostrando, vai ser o A vezes 1 mais Cmin sobre Cmax. Beleza, olha aí, já começou a ficar uma coisinha, tá? Vamos guardar essa informação aí. Só que essa informação ainda não é tão útil pra gente não. A gente vai agora tirar o exponencial disso aí, né? A gente quer saber justamente a solução, a gente quer ter uma solução aí para expressar a nossa efetividade. Ela vai aparecer, tá? Ainda não apareceu, mas vai aparecer. Por quê? Porque a gente já sabe que a efetividade é isso aqui, ó. A gente já sabe que a efetividade está dada por uma razão de temperaturas. A gente tem que dar um jeito de colocar a efetividade expressa dessa maneira aqui dentro desta fórmula aqui que a gente acabou de escrever. A gente já tem um monte de razões, a gente já tem algumas razões de temperatura, então vamos brincar com elas. O que a gente tem aqui então? Vou tirar agora o exponencial disso, vai virar vou só copiar isso aqui para não correr risco de nada. Vou copiar isso aqui, ó, resolvendo. Isso daqui é igual ao exponencial desse negócio todo aí que está no lado direito, tá vendo em preto aqui, ó. Isso aqui, beleza. Vou só diminuir aqui um pouquinho. E aí, foi, beleza. Então temos isso aí, já é a nossa primeira solução. E a gente pode, na verdade, chamar isso aqui de NTU já, tá? Já vou mudar esse nome aqui no livro, ele já faz isso, fala, isso aqui é o NTU.
NUT, né? Na verdade é porque no livro em inglês é NTU e no livro em português é NUT, porque em inglês é Number of Transfer Units, e em português é número de unidades de transferência. Então, tendo essas informações aqui, deixa eu jogar isso aqui também mais para cá, ó. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou diminuir isso aqui também para não parecer que é parte da nossa dedução. Isso aqui é só um adendo, né? A gente está colocando. Aí, ó, só uma deduçãozinha a mais que a gente colocou. Bom, agora isso aqui é a nossa continuidade. Já temos essa formulação aí. Eu quero, de alguma forma, quero que vocês enxerguem essa fórmula aqui. Aqui não vai sair mais nada, né? Aqui eu já tenho o NUT, já tenho o CMIN, CMAX, isso aí vai continuar desse jeito eternamente. Eu vou até copiar essa parte aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Tá? Isso aqui vai dar a mesma coisa, não vamos alterar nada. Mas agora eu quero que vocês pensem o seguinte. Eu preciso, de alguma forma, aqui eu já tenho TKE, vamos olhar essa fórmula aqui, ó, essa parte aqui, ó. Aqui eu já tenho um TKE sobre, o meu denominador é a temperatura quente na entrada menos a temperatura fria na entrada. Tá, já tá expresso dessa forma aí. E em cima eu tenho ali temperatura quente na saída, temperatura fria na saída. O que eu tenho aqui no epsilon? No epsilon, olha só que beleza, ó, o epsilon tem aqui o numerador dele, o denominador, perdão, é o que? É justamente o que eu tenho lá nessa minha fração, na minha solução. Então eu vou até baixar aqui para vocês verem, ó. Tá ali dentro do ln, tá vendo? A mesma coisa. Já ajuda a gente pra caramba. Já tenho isso daí na nossa definição. E aqui, bom, aqui não é, né? Aqui eu tenho um TFS, eu vou ter que brincar um pouquinho com esse negócio para tentar sair alguma coisa aí de interessante. Mas aqui eu já tenho. Então o que eu posso fazer para tentar transformar esse termo aqui em algo que eu consiga achar de alguma forma a efetividade, igual está demonstrado aqui, ó. Eu vou ter que dar um jeito de colocar de alguma forma esse T, de somar um TKE aí, um TQE no meio desse negócio. Então eu vou ter que jogar aí essa minha expressão, vou ter que somar um TQE, que é esse primeiro termo aqui, ó, de alguma forma, né? E brincar com ele aqui dentro, com esse termo aqui, ó. Vou ter que somar e subtrair ele, ver o que dá, né? Porque do jeito que ele está aí, eu talvez consiga jogar algum termo aí para ser o nosso epsilon. Então eu vou fazer isso, vou fazer, olha, pegar essa expressão aqui, tá? Vou reescrever essa parte toda, na verdade. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar essa expressão aqui, ó. T, Q, na saída, menos T, a temperatura do frio na saída. Aí eu vou somar e subtrair, ó. Mais T, Q, E, menos T, Q, E. Não mudou nada, minha expressão continua a mesma coisa. Eu passo todo mundo dividindo por T, Q, E, menos TFE. Beleza, já tem alguma coisa aí. O que eu acho que eu consigo fazer, cara, aqui também é brincar um pouquinho com essa expressão aqui, ó. Eu não tenho, o meu denominador não é igual a esse aqui, mas se eu consigo de alguma forma brincar com essa temperatura de entrada e temperatura de saída, porque aqui eu não tenho, né? No meu epsilon, olha lá, no meu epsilon eu não tenho a temperatura do quente, eu tenho a temperatura do quente na saída. Eu tenho aqui, ó, tenho a temperatura do quente na entrada e na saída. Deixa eu ver se isso está correto. Na entrada e o frio. Opa, eu acho que eu escrevi coisa errada, tá vendo? Frio na entrada. Não tá certo. Não tá certo. O epsilon tá certo. E o CR quente na saída tá certo também. Eu talvez consiga brincar um pouquinho com essa condição essa condição do CR. O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que jogar. Tá, eu acho que eu vou pegar esse termo aqui. E agora eu vou. Eu vou ter que substituir esse Cmin sobre Cmax, hein, cara. Vou ter que jogar. Eu vou ter que substituir isso aqui de alguma forma. Eu vou pegar essa expressão aqui. Quer ver? Eu vou pegar essa expressão aqui, ó. C, acho que é isso que o livro indica fazer aí. Quer ver? Eu vou pegar essa expressão aqui, vou botar aqui como lembrete também, faz parte das nossas manipulações, tá? Eu vou tirar um monte dessas coisas que eu não preciso aqui. Isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso só da expressão mesmo, que é essa daqui, tá? E aí eu vou botar ela aqui como um lembrete, que eu vou fazer o que? Eu preciso de ter, para eu gerar um epsilon, eu preciso ter esse termo aqui, ó, o TKE, tirar esse amarelo que eu não preciso dele não, TKE menos TQS. Tá, eu vou separar esse termo primeiro. Então a primeira coisa que eu tenho é isso aqui, ó. Vou pegar esse termo aqui, eu vou ter, olha só, um TQE
menos, aí eu tenho o termo de efetividade dele que está aqui também, ó, menos TQS, que é um termo que está vindo. Deixa eu ver, eu tenho esse termo aqui na verdade, né? Eu vou ter ao contrário, vou ter ele menos epsilon, tá vendo? Eu vou ter, olha, eu vou ter TQ de S menos TQ de E. Isso aqui vai estar dividido por TQ de E menos TQ, de E menos TF de E, beleza? Esse aqui é o primeiro termo que eu tenho. Eu estou juntando quem? Estou juntando esse aqui, ó. Juntando esse TQS com esse TQE aqui. Eles já foram juntos já. Então agora eu vou juntar mais os outros dois, que vai virar isso aqui, ó. Vai virar um mais TQ de E menos TF de S dividido também por TQ de E menos TF de E. Olha, eu estou quase repetindo isso aqui. Ó. Se eu conseguisse de alguma forma substituir este termo aqui por TF de E, eu conseguiria fazer com que essa razão virasse 1, certo? E esta razão aqui, ó, TQS menos TQE, e o numerador a gente já viu que é igual ao do epsilon lá em cima, ele é o menos epsilon, né? Ou seja, isso aqui já me dá um menos epsilon, tá? Isso aqui já vai ser pra gente um menos epsilon. E isso daqui, eu vou brincar com esse termo aqui também. Eu vou substituir porque eu tenho, nessa definição, olha, eu consigo isolar o meu TFE aqui também. Tá vendo? A temperatura do fluido na entrada. Como é que eu isolo ela aí? Vai ficar da seguinte maneira. A minha temperatura no fluido na entrada, ela é igual... Posso até botar ela como menos, né? Na verdade eu posso isolar a temperatura do fluido na saída, na verdade, que é o que eu quero ali. Mas a temperatura do fluido na saída, ela é igual a Cmin sobre Cmax multiplicado por TQE menos TQS mais TFE. Opa, aí pintou. Acho que aí vai pintar na telinha da Globo, hein? Porque daí eu consigo jogar isso aqui como menos, ó, menos, menos. Isso aqui, ó, vai virar menos também, tá vendo? Isso aqui vai virar menos. E aí eu consigo substituir isso daqui, ó, lá dentro dessa fórmula aqui em cima. Então vamos lá, vou fazer isso. Tá, agora eu vou então fazer isso. Vou pegar esse termo aqui, ó, vou só botar aqui assim, ó, isso aqui é igual ao exponencial de tudo que está lá dentro que a gente já viu. Não mudou nada. Então isso aqui vai virar o quê? Menos epsilon mais TQE menos TFE dividido menos TFS menos TQE menos... Espera aí. TQE menos TFE é menos TFE, porque é menos aqui, tá certo. Então menos TFE, a temperatura do fluido quente na entrada, menos a temperatura do fluido frio na entrada, dividido pela temperatura do fluido quente na entrada, menos a temperatura do fluido frio na entrada. Isso aqui eu já sei que eu posso simplificar. Isso aqui é igual a 1. Aí, agora ficou mais bonito. E sobrou mais o que? Mais, agora é menos, na verdade, é menos Cmin sobre Cmax dessa multiplicação de temperaturas. Temperatura quente na entrada menos a temperatura quente na saída. Deixa eu ver se está condizente com o que o livro obteve aqui. Quente na entrada, temperatura quente na saída, tá certinho. Então isso aqui, ó, vai ser igual, novamente, né, ao exponencial de tudo isso aqui. E agora então eu fico com essa expressão, tá? Eu vou ficar com essa expressão aqui, ó, que vai ser rearranjada. Então eu vou arranjar ela para ficar dessa forma aqui, ó, 1 menos epsilon. Esse termo aqui, ó, também vai dar... isso aqui também está dividido, né? Isso aqui também está dividido por TQE menos TF de E. E essa divisão aqui, ó, TQE menos a temperatura do quente na entrada menos a temperatura do quente na saída, é justamente dividido pelo denominador que é o mesmo. Isso aqui é igual a epsilon. Então esse termo aqui, ó, deixa eu marcar pra gente, quer ver? Vai ficar esse termo aqui, ó. Eu peguei errado ali. Deve ter pegado esse daqui, ó. Sem nada, né? Porque eu consigo marcar esse termo aqui, ó. Isso aqui é igual a epsilon. Também é igual a epsilon. Então isso aqui fica 1 menos epsilon menos 1 menos epsilon menos Cmin sobre Cmax
vezes o epsilon, tá? Vezes o epsilon. Isso aqui é igual ao exponencial daquilo tudo lá que tem o nut, tem todos os termos lá, tem o seminho lá dentro também. Então, rearranjando esses termos aqui, eu posso escrever da seguinte maneira: o meu epsilon, eu posso isolar o epsilon, na verdade, né? Vai virar epsilon é igual a esse 1 aqui, ele passa, vai ficar assim, ó, deixa eu ver, 1 menos epsilon, 1 menos, deixa eu ver se vai ficar menos epsilon mesmo, tem que jogar esse epsilon, vou ter que mudar o sinal dele, né? 1 menos, vou botar assim, ó, epsilon menos 1, tá? É igual, posso jogar esse 1 já para o outro lado, então epsilon é igual a, deixa eu ver, vai ser, deixa eu ver, não vou fazer aos poucos, tá? Para ficar bem claro, 1 menos epsilon vezes 1 mais CR, vou botar CR já logo de uma vez, tá? Para não ficar enrolando muito. 1 menos epsilon 1 menos epsilon 1 mais CR é igual ao exponencial, e eu vou copiar aquilo tudo que está lá em cima lá, que eu já tinha escrito, né? Tá isso aqui, ó. Exponencial de nut, opa, deixa eu ver aqui, exponencial de tudo aqui. Tá, então fica dessa forma. Só que agora eu vou querer rearranjar para colocar só o epsilon isolado. Então vai ficar um epsilon. Vou inverter o sinal de todo mundo, né? Jogar 1 para o lado de lá, vai virar o epsilon é igual a 1 menos o exponencial desse termo todo. Ó, desse termo todo aqui. Eu posso já representar esse semin, esse Cmax aqui como um CR apenas também, tá? 1 mais CR, 1 mais CR, isso aqui tudo dividido por 1 mais CR, beleza? Essa daqui, gente, a definição tá lá no livro também, tá? Essa definição do epsilon é um resultado que vale para escoamentos paralelos, tá? Escoamentos paralelos, vocês podem ver que no livro ela crava, tá aqui, ó, tá não só a expressão definida aqui para o livro, desse epsilon, tá vendo que vale para escoamentos paralelos. Você poderia também obter o mesmo resultado se considerar que o semin é igual ao calor trocado, ou a taxa de capacidade calorífica do fluido frio, tá? Não tem nenhuma diferença. Você pode ter questões, por exemplo, assim, que você ter, sei lá, ter, por exemplo, uma condição de CR, tá vendo? Como eu falei, né, essa taxa, essa razão de capacidade calorífica, né, ela pode ser expressa igual a zero. Se você tiver, por exemplo, um aquecedor como um boiler, que um boiler é uma caldeira, um condensador, ou talvez se você tiver um trocador de calor que tem apenas um fluxo, sabe? Tem um fluxo, o resto está parado ao redor dele. Você pode ter também essa condição. E aí você vai, nesse caso, não interessa qualquer direção, não tem direção mesmo, né? Então vai ter que todo mundo vai ser expresso por essa expressão aqui, ó. E vocês estão vendo que essa expressão que a gente acabou de deduzir, ela está aqui, ó, escoamentos paralelos. Aí você pode depois fazer para escoamentos com contracorrente, escoamentos, assim, os outros já não dá para fazer, né? Já é mais difícil mesmo de tirar. E você pode também obter o NTU em função disso, né? NTU em função de epsilon, NTU em função do CR, e aí você tem as funções também para todos eles aqui, ó, para cada tipo de trocador. Também dá para obter esses valores em gráficos, tá? Tá vendo só a efetividade em função do NTU para vários tipos de CRs que tem aí, tá vendo? Razão de calores, de capacidades caloríficas para cada tipo de trocador. O trocador aqui, ó, de casca e tubo, se ele é de uma passagem só, você só tem uma casca, você tem duas cascas, aí você tem esse tipo ou esse tipo aqui também. Você pode ter também esse tipo de trocador, que é o trocador de fluxo cruzado, tá passando um fluxo por aqui, outro fluxo por aqui, e eles ficam se cruzando dentro desse trocador. E aí você tem um tipo de troca diferente. Você pode ter um que é misturado, outro não é misturado, enfim. E nesse caso aqui, na verdade, é um tipo de trocador cruzado, tá vendo? Em que um fluido é misturado e o outro não é misturado. É uma coisa diferente também que pode acontecer. E aí você tem curvas de troca de calor, de efetividade para cada um deles. O livro tem um exemplo muito legal que ele usa isso aqui, ó, que é um trocador de calor desse tipo de escoamento cruzado, com trocas, né, para todo mundo aí tá passando aí por dentro dessas aletas todas, e aí ele pergunta qual que é a área que eu preciso calcular para isso aí. Ele tem todas as temperaturas, então você poderia também usar o método das método das médias logarítmicas de diferença de temperatura, MLDT. Você poderia usar esse método também, mas aqui na realidade ele usa o método da efetividade NUT,
E o que ele faz? Ele vai calcular, calcula primeiramente a capacidade calorífica, né, que ele tem, aí ele vai precisar calcular outra capacidade calorífica, e para isso aqui ele já determina qual que é a menor delas, né, para conseguir usar nos cálculos, qual que é a máxima também, só tem duas, né, então fica fácil de determinar. E aí ele vai determinar também qual que é o calor máximo trocado, usando esse semin, também usando aquela fórmula que a gente tem do calor máximo trocado. Mas ele, para determinar a área, ele precisa saber, né, efetividade, precisa saber o NUT, então ele vai ter que calcular isso aí de alguma forma. Ele também calcula aqui, ó, qual que é o calor trocado, também nesse caso, porque ele tem todas as temperaturas. Então ele pode pegar em um fluxo lá, em uma corrente, calcula o calor trocado, tira aquele calor trocado, e aí ele calcula qual que é a efetividade. Tem efetividade, tem a razão de calores, tá? E aí ele vai lá e buscar na figura 11.14, já tem essa razão de taxas de capacidade calorífica, tem efetividade também, ele vem cá na figura 11.14. Olha, ele acha que no meio dessa figura, o meu C min sobre C max, eu acho que ele usa 0.45, e aí ele pega aqui um valor que vai dar um NTU mais ou menos igual a 2. Então achou o NTU igual a 2, morreu o problema. Quer saber qual que é a área? O NTU, a definição está dentro da área, ele já tinha. Essa é a parte que seria difícil para a gente, seria calcular essa daqui, ó, esse coeficiente global de troca de calor. Isso aí ele já dá no problema também. Ele calcula a partir desse termo que ele acha qual que é a área que ele precisa para fazer essa troca de calor que ele está determinando, entendeu? Você viu? É um exemplo não tão complicado, nem sequer falou assim, preciso trocar tanto. Isso só ele tinha qual que é o coeficiente de troca de calor que está aqui em cima, ó. Mas ele, baseado só nas temperaturas, né, ele foi calculando aí. Ele tinha as temperaturas que ele precisa ter e vai calculando qual que é a área que ele precisa encontrar. Também daria para fazer a mesma coisa com o método das diferenças, método da média logarítmica das diferenças de temperatura, beleza? Pessoal, essa aí é a última aula desse curso de transferência de calor, tá? Eu não sei se vocês gostaram, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou ficar devendo a parte de condução e a parte de radiação. Isso aí vai ficar mais pra frente, porque não são tópicos que eu trabalho, então assim, meu interesse por eles é muito menor do que na parte de convecção. Mas eu faria só para completar o curso de transferência de calor. E eu acho que a gente passou bastante coisa, né? Passamos por muitas deduções, muitas informações legais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, se quiserem, fala mais sobre isso aqui, aquilo ali não foi tão bem explicado, comentem aí no canal que eu vejo se eu consigo gravar depois, tá beleza? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu aprendi bastante, foi muito bom. Agora, quem quiser continuar o aprendizado desse curso, é só na prática, ir lá nos exercícios que eu vou postar. Eu vou pegar alguns exercícios dos livros, eu vou postando as soluções deles aqui para vocês. E aí a gente vai continuando o aprendizado aí dessa disciplina, beleza? Valeu pessoal, até mais, um abraço.